Nessa noite nós vamos falar sobre o terceiro elo de libertação, de redenção, de cura pelo sangue de Jesus. E hoje é um dia importante porque vai falar da cura sobre a nossa natureza caída. Todos nós nascemos em pecado. E essa cura começa pela mente. Você conhece alguém que tem a mente dobre? O que é a mente dobre? A mente confusa. Você conhece uma pessoa que de manhã está bem, de tarde não está tão bem mais? Você conhece alguém que varia durante as estações, um dia ama, outro dia odeia? Conhece alguém que sofre com angústia, medo, pânico? Então, a mente é a primeira coisa que precisa ser conquistada. Nós estamos aqui nessa noite porque Jesus conquistou a nossa mente. Depois de conquistar a nossa mente, Ele conquista o nosso coração. Existe um ditado que diz que entre o céu e o inferno há uma diferença tão pequena, são aproximadamente 30 centímetros, que é a medida entre a sua mente e o seu coração. 30 centímetros é a distância entre o céu e o inferno, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, e como o pecado atua, capturando as mentes, detonando as sementes que a palavra de Deus vem plantando. Quantas pessoas começam tão bem a sua caminhada de fé, mas nas dificuldades que a vida vai impor, não é que talvez aconteça, vai acontecer. Jesus disse que nós teríamos aflições, mas Ele falou, olha, tenham um bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. No momento da aflição nós conhecemos quem é mente estável, como diz a palavra em 2 Timóteo 1,5, eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de amor, poder e mente estável. Repita aqui quem? Deus não me deu espírito de medo, mas de amor, poder e uma mente estável. Sabe o que é poder? Poder é dunamis. Poder é a capacidade de destruir aquilo que nos impede de permanecer em Deus. Poder é dunamis, é a capacidade de detonar com as obras do diabo. Poder é dunamis, é a capacidade de curar enfermidades no nome de Jesus. O poder é dunamis, a capacidade de romper com grilhões, cadeias. Você já sentiu na sua vida um momento, um período, uma estação onde parecia que o céu era de bronze e a sua oração não chegava até Deus, parece que Ele não ouvia a sua oração? Ou momentos em que você insistiu, bateu nas portas e nada aconteceu? Um momento em que você lutou para restaurar um relacionamento e nada de resposta? São estes momentos que definem o quão estáveis nós podemos ser. Não são os momentos de conquista, não são os momentos de crescimento, não são os começos, é o meio, é quando tudo diz não, é quando as forças parecem ir embora, é quando a gente não tem mais vontade de orar, é quando da boca da gente não consegue mais sair louvor. É nesse momento que o terceiro elo de amor pelo sangue de Jesus redime a nossa vida. Ele comprou a nossa história. E se você a partir de hoje não conseguir falar nada, você só vai dizer: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Nós vamos fazer um combinado contrário hoje, inclusive com quem está em casa. O combinado é o seguinte: quanto mais baixo eu falar, mais alto vocês respondem. Combinado? Amém? Vamos testar se está funcionando. O avivamento não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Avivamento não é o pastor emocionando as pessoas. O avivamento são pessoas emocionando todo mundo pela sua disposição em corresponder ao céu. Avivamento não é o pastor andar em santidade, é uma igreja andar em santidade. O avivamento vem de baixo para cima, não vem de cima para baixo. Aleluia. Terceiro elo de amor pelo sangue é a cura da nossa natureza caída. Eu esqueci de reconhecer, mas nós temos pessoas ilustres nos visitando aqui nessa noite, e eu tenho que parar um minuto antes da gente prosseguir, porque senão depois eu vou me esquecer disso. Isso é muito importante.
a Tamires, o Luiz, o Vinícius, a Ana e a Letícia, eles nos visitam nessa noite, e nós queremos que eles se sintam muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês onde vocês estiverem. Se você quiser se manifestar, levante sua mão que a gente vai te cumprimentar. Se não, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Mais alguém gostaria de se manifestar? Para a gente te abraçar? Não, seja igualmente bem-vindo. Você que está em casa nos assistindo pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre a sociedade antes de começar a palavra em si. O raio-x da sociedade. Nós estamos com corações vazios e mentes aceleradas, cheias de pensamentos. É o tempo inteiro um bombardeio absurdo na mente. A mente está cheia, o coração nem sempre. O coração está seco, o coração está se esvaindo em dor, o coração está frustrado, magoado, decepcionado. Nós temos muitas informações, pouquíssimo conhecimento. Gente que sabe de tudo e não sabe de nada. Dificilmente alguém se torna especialista hoje em dia. São muito generalistas, porque é muito mais fácil você saber de tudo um pouco. Você segue 10 perfis diferentes no seu Instagram. Você acessa 3 portais de notícia pela manhã. Você tem acesso a uma quantidade de informações absurdas por dia, que nem tudo você valida e nem sabe se está correto. Mas você autoriza ser correto de acordo com a quantidade de seguidores, ou a quantidade de curtidas, ou a quantidade de comentários que aquela notícia, ou aquela pessoa, ou aquela informação tem. E nós estamos sendo alimentados por muitas informações muitas vezes falsas inclusive. Informações mentirosas, informações desconexas com a realidade espiritual, informações que não levam a gente a perseverar na fé, informações que vão destruir casamento, que vão destruir amizades, que vão destruir finanças, informações como há alguns anos atrás um guru das finanças falava, e eu falava o contrário, mas eu era uma minoria falando o contrário: não compre imóvel, fique com dinheiro guardado. E muita gente vendeu um único imóvel que tinha, ele só esqueceu de dizer que ele comprava imóveis. E quantas pessoas perderam seus imóveis, vendendo seus imóveis únicos que tinham, colocando em operações financeiras arriscadas, perderam, além da rentabilidade, uma boa parte da composição desse dinheiro, e hoje não tem dinheiro para pagar um bom aluguel como morava. Por falta de sabedoria. A palavra de Deus diz: olha, quando você vai constituir família, primeiro construa a sua casa. Então o primeiro imóvel está na Bíblia. E hoje esse guru já teve que desmentir, porque ele vive comprando casas. Mas nós acreditamos por conta da quantidade de seguidores. Nós vamos acreditando nessas muitas informações que não estão carregadas de sabedoria. Porque a sabedoria não está em quem diz, mas está no que diz. Está concordando com a palavra de Deus? Ok. Se não está concordando com a palavra de Deus, desculpa. Não é informação boa. Não tem conhecimento para me aplicar. Nós vivemos muitas conexões. Nós conhecemos muitas pessoas. Nós seguimos muitas pessoas nos seguem. Nós vamos num lugar pronto para conexões, seja para business, seja para algum assunto de nosso interesse, seja no clube, e a gente conhece um monte de gente, mas a gente nunca sentou na mesa com essas pessoas. A gente não conhece o coração delas, a gente não pode contar com elas, elas não podem contar com a gente. Faltam relacionamentos significativos. Esse é o raio-x da nossa sociedade. Nós estamos vivendo essa bagunça. Outro dia uma irmã foi almoçar lá em casa, e a gente sentou e conversou, eu, a tal Ana, ela, e conversamos, e daqui a pouco eu tinha uma reunião, eu tinha que ir embora, e nós nos levantamos da mesa, e ela, nossa, só o que a gente precisa é isso, né, ter um tempo de conversa, né, porque a sabedoria diz, a Bíblia diz que é na mesa que se constroem relacionamentos significativos, é no lar, é na casa que os corações são formados. Quando um lar tem paz e amor, o coração das pessoas os corações estão nutridos, e ali é formado um conjunto de valores,
Ali você tem a capacidade de saber de fato o que o outro coração sente, o que aquela mente está preocupada. Como nós precisamos estabelecer relacionamentos significativos. Como precisamos ter pelo menos um amigo de verdade. Pelo menos um. Está difícil, mas vamos tentar. Uma. Que não seja pet. Nada contra os pets, lá em casa tem 3. Eu amo os pets. Mas os pets não são nossos amigos de verdade. Eles só ouvem, eles não falam. Amigo de verdade, a palavra de Deus diz que como o ferro afia o ferro, assim são as feridas de um amigo leal. Muitas vezes eles falam coisas que a gente não gosta muito de ouvir. Vá trabalhar. Tu está muito na zona de conforto. Ou, eu não gosto desse estilo seu. Essa coisa de querer me poupar não funciona. Eu tenho uma grande amiga, Tauana. Entendedores entenderão. Fala muitas coisas que muitas vezes eu não gosto de ouvir, mas eu preciso ouvir. E tenho melhorado muitas condutas por causa da minha digníssima e amada esposa, minha amiga. Homens, tenham capacidade de ouvir suas mulheres. É importante. Não estou dizendo que todas as vezes elas estão certas, que eu não acho que estão sempre. Mas, muitas vezes estão. Você acha que eu vou dar meu braço e torcer? Quando elas estiverem, eu falo que eu ouvi e fui super humilde para atender o pedido dela. As outras vezes ela estava errada. Entendam bem, nós precisamos de amigos verdadeiros, relacionamentos significativos. Nós proporcionamos isso aqui nessa casa. Nós buscamos isso através de grupos pequenos. Nós queremos isso através de ministérios. Nós estamos sempre querendo conectar com as pessoas. Nós temos um ambiente de convívio que é o Café Farol. Nós temos as crianças no brinquedão agora podendo brincar, fazer amizade, se divertir, porque nós entendemos que hoje em dia as pessoas estão se jogando de cima de uma ponte porque elas não têm uma pessoa que se importa com elas. Vocês querem saber uma coisa engraçada que aconteceu comigo hoje? Eu gosto de contar histórias verídicas. Eu estava na academia fazendo aquele flexora, que eu nem gosto muito. E chegou uma senhora, e ela disse para mim assim: meu marido precisa conversar com você. Eu disse: sério? Tauana já do outro lado, treinando, já olhou para mim assim: o que essa senhora está achando que o marido dela precisa conversar com você, né? Ela disse: você não é pastor? Eu já pesquisei tudo da sua vida, e você tem muita sabedoria. Eu queria te dizer uma coisa: o meu marido vai ligar para você, você conversa com ele, por favor. Eu disse assim: tudo bem, mas o que eu posso fazer pelo seu marido? O meu marido, ele não está muito bem, ele está meio triste, deprimido, blá, 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 blá. Resumo da ópera: eu autorizei o nosso professor a passar o meu contato para ele, e ele me ligou hoje à tarde, e ele me disse assim: cara, obrigado por se disponibilizar a me ouvir. Eu queria conversar muitas coisas, mas eu não tenho coragem de me abrir com ninguém. Daqui a 5 minutos ele está falando tudo da vida dele, até quanto ele deve no banco. Me senti digno de confiança, me senti uma pessoa confiável. Confiança é um grande ativo, não despreze e menospreze confiança. Se você tem a confiança de alguém, valorize, porque depois que perder é difícil reconquistar. Confiança é o ativo que depois que você perde, é o dobro, o triplo de esforço para você reconquistar. E precisa de muito tempo, viu? Não perca a confiança das pessoas. Seja confiável, seja íntegro. E aí, despejou, eu falei assim: amigo, é o seguinte, eu estou no trabalho, mas vamos fazer o seguinte, vamos marcar um café segunda-feira, e eu vou ter um prazer de conversar com você. E a hora que ele terminou, desligou o telefone, ele me escreveu algo que eu vou ler para vocês. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por me convidar para tomar um café. Muito obrigado. Ninguém me chama para nada. Eu escrevi para ele assim: você encontrou aqui um amigo, e você vai encontrar um amigo melhor que eu na segunda. Porque segunda eu vou levar ele para Cristo, em nome de Jesus. Eu vou dar conselhos financeiros para ele, mas eu vou levar ele para Cristo. Porque sabe de uma coisa? Os problemas financeiros vão passar. As dificuldades da vida vão passar. Mas a nossa vida eterna é para sempre. E o lugar que nós vamos morar na vida eterna fala muito sobre as escolhas que fizemos enquanto estamos na vida passageira.
sobram interesses. É uma sociedade interesseira, pela misericórdia de Deus. Falta propósito. Hoje eu entendo porque muitas pessoas que têm grandes posses não ostentam. Porque as pessoas lhe tratam de acordo com as suas posses, de acordo com a sua aparência. A gente vive uma sociedade doente de valores, fraca, absolutamente pobre. Pobre ao ponto de ter apenas dinheiro quando tem. O pecado se tornou relativo, é uma hipergraça que, pela misericórdia de Deus, que Bíblia que esse povo lê, me ajude. Nunca leram Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pecado é o seguinte, tem que ser confessado, endereçado, arrependido e mudado. Não estou dizendo que ninguém aqui tem que ser perfeito, ao contrário, eu comecei dizendo que todos nós pecamos, todos nós nascemos em pecado, mas pecado não pode ser relativizado como alguma coisa certa na minha vida. Não, eu preciso abrir mão disso. É uma coisa que ainda está aqui, mas eu preciso cada vez mais me livrar. Não é bom. Não vai me levar para perto de Deus, não vai me fazer ter conexões profundas e relacionamentos significativos. Não, o pecado tem que cair fora. Agora, há uma relativização tão grande no evangelho hoje em dia do pecado. Tudo é lindo, você pode fazer o que você quiser, é só você pensar que você vai realizar. Eu não sei, eu tenho pensado tantas coisas. Mas se eu não acordar cedo e não trabalhar, só vai ficar no pensamento. Eu tenho sonhado tantas coisas, mas se eu não fizer um farol food para poder avançar com essa igreja, difícil a gente conseguir conquistar e pagar as contas ao mesmo tempo. Eu tenho orado tantas coisas, mas se eu não colocar um post na internet te convidando para vir no culto, você não chega aqui, brother. Tem tantas coisas que a gente aprende errado, teologicamente errado, porque não são bíblicas. Mas não é só na teologia que existe confusão, o mundo inteiro está doente. O pecado é relativo, a hipergraça é valorizada, sobra interesse e falta propósito, e muito se fala de amor, mas pouco se ama. É um bando de gente carente dizendo que tudo é amor. É o amor, mil maravilhas. Mas na verdade esse amor ele não é consistente. E é muito mais uma necessidade de ser amado do que de fato um desejo de amar. Porque o amor é paciente, essas pessoas são intolerantes. O amor é benigno, essas pessoas são benignas com quem é da turma delas. Se for da turma contrária, não tem bondade. O amor é fiel, fidelidade seletiva, depende de quem. O amor é tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Amor que sofre, Deus me livre, se não me faz bem, estou fora. É uma sociedade que está completamente perdida nos valores. Deixa eu te dizer, essa é a sociedade que você acordou hoje, essa é a sociedade que você almoçou hoje, essa é a sociedade que você jantou hoje, mas em nome de Jesus não é a que você entrou aqui. Não pode ser. A igreja tem o sentido de ser sal e ser luz. Não podemos passar pela escuridão dessa sociedade sem clarear um pouquinho. E não podemos passar por essa coisa sem insossa, sem valores, com uma moral elástica, com uma régua moral baixa e achar que está tudo certo. Nós precisamos fazer alguma coisa para mudar. E começa com a nossa atitude. A primeira atitude é a humildade para aprender de Deus. E a segunda atitude, a obediência de levar Deus a outras pessoas. Por isso semana que vem, você não me apareça aqui sem alguém que você ama, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Vai orar e vai jejuar por essa pessoa. Vai levar alguém a Cristo essa semana. Nós precisamos chegar no nível em que Deus é tão visto na nossa vida, que as pessoas chegam perto da gente e falam assim: eu preciso conversar com você, eu preciso de uma oração, eu preciso de um conselho, eu preciso de um abraço, eu preciso. Por gentileza, próximo. Como Jesus faria hoje? Bom, hoje a sociedade busca os reis e os poderosos, e alguns ainda querem ser reis. Mas nós esquecemos que o rei dos reis, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então eu pergunto para vocês: alguém que você conhece superou o amor deste rei
que veio para servir. Ele se deu, deu sua vida, se derramou, sofreu, foi humilhado, caluniado, não respondeu ao ultraje. Próximo, por gentileza. Mateus 27, 29 fala de um momento de sofrimento desse rei rumo à crucificação. Nós já aprendemos o primeiro e o segundo elo do sangue de Jesus, e nós hoje vamos aprender o terceiro elo do amor de Jesus por nós através do seu sangue. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos, puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita, e ali começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: viva o rei dos judeus. É muito difícil passar por essa humilhação que Jesus passou, porque tendo ele todo o poder e autoridade para fazer no céu e na terra o que ele bem entendesse, ele foi sujeito a uma humilhação pública e a uma sátira através do símbolo da coroa, tão irônica, tão nojenta e desonesta, que acho que se você e eu passássemos por isso, nós tínhamos desistido do evangelho. Próximo, por gentileza. No seu terceiro derramamento de sangue, eu e você recebemos a redenção da nossa natureza pecaminosa, porque os espinhos da coroa significam os pecados que cometemos. Todas as vezes que você e eu pecamos, nós deixamos um espinho no caminho. Se você sabe o significado da palavra pecado, peccato, significa perder o caminho, errar o caminho. E arrependimento vem da palavra metanoia, que significa mudar o caminho, mudar a maneira de fazer, de agir, de pensar. O pecado é um erro, a metanoia é o acerto, é mudar a rota. Eu pergunto para você, quantas vezes você viu o pecado como um espinho? Não, você viu o pecado como um prazer. Você viu o pecado como algo que satisfazia a sua vontade, porque é gostoso pecar. A natureza humana gosta de pecar, mas o nosso pecado coloca no próprio caminho da gente espinhos. O pecado da vingança coloca no nosso caminho o espinho da vingança, e a vingança estando ali presente no nosso caminho, certamente voltará a nós de alguma maneira. Sabe, o pecado do orgulho gera em nós um afastamento de Deus e das pessoas de Deus, porque gente de Deus não gosta de ficar perto de gente orgulhosa. O pecado da maledicência gera uma consequência terrível, porque a palavra de Deus diz em Salmos: se a gente quer viver dias felizes, nós devemos guardar a nossa língua do mal e o nosso falar de falar dolosamente, falar contra alguém. Então, se você não tem nada de bom para falar de alguém, é só ficar quieto, não precisa falar nada. Porque falar dolosamente é colocar um espinho no seu próprio caminho de dolo, é colocar um julgamento a respeito de alguém que você não tem direito de julgar, e nem eu. Mas quantos crentes, vamos falar a verdade, vou falar bem baixinho, quantos crentes falam mal? Pela misericórdia de Deus, mas é verdade. Quantas pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus continuam com a prática da maledicência, achando que é um pecado normal, que não tem nada a ver, que está tudo certo, que ela pode criticar adoidado. Quantas vezes nós não valorizamos esses espinhos que foram fincados na cabeça de Jesus e que fez com que derramasse sangue pela sua testa, enchesse os seus olhos, caísse sobre a boca, escorresse pelo pescoço, por todo o seu peito. E a palavra de Deus diz que esse sangue derramado redimiu o homem do pecado, porque foi a cabeça de Jesus que tomou a decisão de morrer na cruz. Não foi o suor de Jesus, não foram as lágrimas de Jesus, não foi o sangue escorrendo da vesícula de Jesus, mas foi a decisão que ele tomou aqui, ó.
A distância entre o céu e o inferno tem 30 centímetros. A gente decide aqui o que a gente vai sentir aqui. A gente decide aqui o que vai fazer aqui. A gente decide aqui o quanto vamos amar aqui. A gente decide aqui o quanto vamos honrar aqui. A gente decide aqui o quanto a gente decide ser de Deus aqui. É aqui. É na mente. Em Romanos, o apóstolo Paulo escreve uma carta tão tremenda, e uma das coisas que ele diz é que a nossa mente não deveria ser infrutífera. Nós deveríamos valorizar aquilo que Deus nos deu como mente, desenvolver a nossa mente. Nós deveríamos cuidar da nossa mente. Nós devemos tomar proteção da nossa mente, porque a nossa mente pode às vezes mentir a respeito de Deus. O pecado fincou estacas através dos espinhos na cabeça daquele que tinha uma mente perfeita. Eu e você temos uma mente imperfeita, mas Jesus não. Jesus tinha mente perfeita, constante, imutável, promete e cumpre, pensamentos santos. E este sangue foi vertido por mim e por você. Mas ele foi vertido com um preço, e o preço foi a sátira de todos que conclamavam: tu não és o rei dos judeus, se salva disso. Eu passei um pouquinho isso, eu e Itaúna passamos um pouquinho isso em 2022, um pouquinho isso. Ué, tu não é o pastor que promete e cumpre? Resolve a questão do contrato do local. Tu não é um homem de Deus? Por que tua esposa está com câncer? Quantas vezes nós passamos pela sátira do mundo? Ué, tu não é crente, tu não dizima, por que está com crise financeira? Ué, você não é crente? E por que está dando ruim esse casamento? Ué, tu não é crente? Por que você foi mandado embora do trabalho? Você não acredita em Deus? Por que teu filho está dando nó? Sabe de uma coisa? O mundo vai tentar capturar a sua mente, e se ele conseguir, a batalha foi ganha para ele, e você perdeu, playboy. O derramar do sangue de Jesus através dos furos da sua cabeça nos ensina que, próximo por gentileza, a minha natureza adâmica precisa sempre de um capacete na mente. A minha natureza adâmica precisa de um capacete na mente. Aquele que tem a mente perfeita disse para mim: estou derramando o meu sangue para perdoar a sua natureza caída, mas a partir de agora, põe um capacete na cabeça, vestindo-se pois de toda a armadura de Deus. E ele começa com o quê? Capacete da salvação. Em Efésios capítulo 6, 17, a palavra de Deus diz: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Eu tenho receio às vezes do crente abençoado, porque o crente em perturbação, em opressão, ele busca a mente de Cristo, mas muitas vezes aquele que está abençoado, ele está em ambientes que as pessoas não têm a mente de Cristo. E muitas vezes ele vai ser influenciado na mente por valores e princípios que não são bíblicos, mas que de alguma maneira estão dando certo para as outras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é qualquer pessoa, você é da família de Deus. Sabe quando seu pai e sua mãe diziam assim, você falava assim: todo mundo faz isso na escola, e eles faziam assim: você não é todo mundo. Deixa eu dizer para você, você não é todo mundo. Aquilo que dá certo para o outro não vai dar certo para você. Você nasceu com a mente de Cristo. Então trata de colocar o capacete da salvação. O capacete da salvação significa: a minha mente está protegida das ações do inimigo, e eu vou utilizar o capacete da salvação para proteger os meus pensamentos. Quem pensa em salvação, próximo, quem pensa em salvação, pensa em boas novas. Quem pensa em salvação tem um propósito claro. Honestamente falando para vocês, o que te tira da sua casa numa quarta-feira, véspera de feriado? O que te tira debaixo do cobertor quentinho? Do Netflix, do Amazon Prime? Do conforto da família, de um chazinho quente? Do pet que você tanto ama e te traz para a casa do Senhor? Sabe o que é? Eu vou te dizer o que é. A mente de Cristo. A mente de Cristo. O que te faz entregar amor e honra a quem te desonra?
A mente de Cristo. O que te faz perdoar quem te ofende? A mente de Cristo. O que te faz tolerar a injustiça? A mente de Cristo. O que te faz fazer o bem sem olhar a quem? A mente de Cristo. O que te faz praticar justiça? A mente de Cristo. A minha mente e a sua mente não são lá aquelas coisas. Então vamos proteger com o capacete da salvação, depois de pedir para que a mente de Cristo seja formada em nós. Paulo era tão honesto a respeito da mente, e eu vejo que muitos crentes ainda não são. Nós precisamos crescer nisso, meus irmãos. Paulo dizia assim: por favor, leva os meus pensamentos cativos a ti, Cristo. Por favor, redime os meus pensamentos, me dá uma partícula da parcela dos pensamentos que você tem ao meu respeito, porque eu estou pensando totalmente contrário à tua vontade. Sabe, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço a todo momento. Paulo está assim dizendo: por favor, abre os olhos do meu coração. Quando ele está dizendo essa expressão, abre os olhos do meu coração, ele está dizendo: por favor, abra minha mente para te conhecer, para entender como você age, para entender como você é. Hoje estava compartilhando com um amigo, um irmão, um pastor, disse: meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, nem tudo na vida é justiça, nem tudo na vida é justo. A palavra de Deus diz que nós podemos pecar por sermos justos, mas nunca por sermos misericordiosos. Quantas vezes a gente, com a ânsia de praticar justiça, nós pecamos, porque nós não deixamos que a misericórdia prevaleça sobre o juízo, quando Deus nos julga com misericórdia, e nós muitas vezes aplicamos o juízo sobre outros. Se você tem a mente de Cristo, você tem salvação nos seus lábios. Se você tem a mente de Cristo, você vive o propósito de salvar. E quem tem propósito de salvar, quem tem propósito de construir, quem tem propósito de edificar vidas, não tem tempo para pensar em pecado. Vou repetir. Você precisa captar isso. Quem está com a mente em Cristo só pensa boas novas, porque a preocupação dela está em como eu posso aliviar a dor de alguém, em como eu posso ser bênção na vida de alguém, como eu posso fazer com que essa pessoa conheça o amor de Deus, como eu posso manifestar o amor de Deus para essa pessoa. Então uma mente que está em Cristo tem boas novas e salvação, não tem tempo para pensar em pecado. Sabe, mais do que você ficar na noia se você está pecando ou não, comece a praticar atos de bondade, atos de amor, atos de justiça, atos de gratidão, atos de boas novas. A sua mente é uma mente protegida e lavada e remida pelo sangue daquele que nunca pecou em nenhum pensamento. O sangue de Jesus foi derramado por você e por mim e vinculou em nós o terceiro elo de amor e redenção. Ele está dizendo: você pode ter uma mente estável, porque eu tive uma mente estável e eu derramei o meu sangue puro para que você tenha uma mente estável. Você pode ter uma mente sã, porque eu tinha mente sã e eu derramei o meu sangue são sobre você. Você pode ter uma mente livre de condutas imorais, livre de condutas pecaminosas, livre de pecados, livre de medo, livre de dolo, livre de opinião dos outros. Quantas pessoas estão o tempo inteiro pensando o que o outro está pensando a respeito dela? Mas pelo sangue de Jesus, nessa noite, você e eu acessamos este lugar de liberdade e nós protegemos, assim, eu protejo a minha mente com o capacete da salvação, e eu não vou ficar preso em pensamentos que não condizem com a vontade de Deus. Diz isso você também que está em casa. A mente é um campo de batalhas, e eu pergunto: qual lado está vencendo aí? Eu vou perguntar baixinho: qual é o lado que está vencendo aí? Será que está vencendo o lado dos pensamentos negativos, da compulsividade, obstinação, da ansiedade, do medo? Pastor, como viver sem ansiedade? Viver orando. Porque tudo que você se preocupar, você tem que colocar diante de Deus em oração. Não tem outro remédio para a ansiedade. Não tem melhor remédio para a ansiedade. Eu tenho convicção que quando eu estou andando na rua, as pessoas me acham louco. Eu tenho convicção disso. Mas eu não estou falando sozinho, eu estou falando com Deus. Eu estou compartilhando com Ele aquilo que me preocupa. A cabeça de um pastor é uma coisa que vocês não podem imaginar. Ele acorda de manhã pensando, quando ele acorda de manhã, não é de madrugada.
Ele acorda de manhã preocupado com as pessoas, orando pelas pessoas. Ele sabe as demandas das pessoas. Ele não consegue resolver tudo porque ele não é Deus, ele só é pastor. Ele é humano. Então o tempo inteiro eu estou, Senhor, hoje eu comecei 3 horas da manhã. Coloquei meu joelhinho no chão e comecei a lembrar de todas as demandas da minha casa, da igreja, de vocês, do ministério, dos crescimentos, dos alvos, objetivos, mas no meio do dia, quando eu estava voltando do almoço para o trabalho, eu fui a pé, então ela falou, deixa eu te levar, eu falei, não, por favor, eu preciso falar com Deus, e eu vou andando e conversando, então Deus, tem aquela situação, mas sabe o que acontece? Deixa eu te dizer uma coisa, quando terminar esse culto aqui hoje, nessa noite, eu vou para casa, e eu não vou precisar tomar nem melatonina. Eu vou dormir feito uma pedra. Na verdade, eu vou morrer e amanhã eu ressuscito. Porque tudo que eu podia fazer, eu fiz. E tudo que eu não podia fazer, eu orei. Como está o lado da sua mente a respeito do medo? Quantas vezes nós temos medo de tentar algo, medo de falar algo, medo de manifestar quem somos, por conta das nossas mentes traumatizadas pelo pecado. O pecado não nosso às vezes, o pecado daqueles que nos formaram, o pecado social, o pecado coletivo. Quantas vezes nós temos receio de ser quem somos por causa do pecado alheio? Mas Deus não te chamou para viver com medo, cheio de fobias. E como eu venço medo, pastor? Enfrentando. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decidir que você vai enfrentar o medo. Eu não tenho coragem. Um dia eu estava desafiando o meu medo a respeito da vida. E eu fui para um lugar aqui perto de Campinas, em Boituva, para saltar de paraquedas. Você acha que eu não estava com medo, irmão? Lógico que hoje eu não faria isso, porque hoje, além de ter um pouco de medo, não tenho mais medo de saltar de paraquedas, porque já saltei. Mas um pouco de medo, eu tenho 2 filhos, e é um esporte radical e é perigoso. Então hoje eu não iria. Mas naquela época eu era solteiro, não tinha filhos, e eu fui. Eu desafiei o meu medo. É lógico que quando você chega a 10.000 pés de altitude, e a porta do avião se abre, se você fala que você não tem medo, você é um mentiroso. É lógico que você tem medo. Passam-se pelo menos 3 pensamentos na sua cabeça. O que vai acontecer depois que eu saltar? Segundo, será que o paraquedas vai abrir? Terceiro, quem vai estar lá embaixo me esperando? Lá embaixo ou lá em cima? Mas você não vence medo, dizendo, medo, sai, em nome de Jesus. Não, você vence o medo dizendo assim, estou indo. Tinha medo de dirigir? Estou dirigindo. Tinha medo de tentar? Estou tentando. Tinha medo de falar? Professor, deixa eu colocar uma questão aqui. Tinha medo de orar? Começa a orar. Tinha medo de vir para o púlpito? Vem para o púlpito. Você não vence medo de qualquer jeito, você vence medo enfrentando. De que lado a sua mente está trabalhando? E aí vamos para o lado positivo, das boas novas, da oração, da declaração da palavra. A gente fez um estudo com uma neurocientista, e ela disse algo que me marcou e ficou gravado no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O cérebro humano, ele tem teflon para notícias boas, mas ele tem imã para notícias ruins. A gente pega as notícias ruins e a gente grava as notícias ruins, a gente se apega às notícias ruins, mas as notícias boas, parece que é teflon, da frigideira lá de casa nem ovo mais está segurando, está uma coisa louca. Gruda tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você escolhe qual lado vai fortalecer nessa noite. Porque Jesus já fez a parte dele, agora tem a sua parte. Jesus já derramou o sangue dele puro, saiu da cabeça sã, não tinha pensamentos dobres, pensamentos de paz e não de mal, é o que ele tem a nosso respeito. Então a mente dele está completamente sanada, derramando um sangue puro para você e para mim. E a partir de agora, qual é a decisão que você e eu tomo? Fortalecer o lado bom ou ficar com o lado ruim? Ou morrer de medo, não enfrentar com coragem, ou ficar pensando obstinadamente a respeito de alguma coisa, ao invés de orar a respeito disso que você está obstinado?
todo tipo de fobia, todo tipo de ansiedade, todo tipo de transtorno, é um pensamento obcecado a respeito de alguma coisa, e a nossa mente tem a capacidade de criar cenários, e muitas vezes cenários absurdos, que nada condizem com a realidade, muito menos com a realidade bíblica. Mas nessa noite, profetizo, que você vai sair daqui com uma mente sã, uma mente estável, uma mente focada em Deus, uma mente focada em salvação, uma mente protegida com o capacete da salvação. Próximo, por gentileza. Em Apocalipse 12:11, a palavra de Deus diz: os nossos irmãos, ou seja, alguém já venceu. Deixa eu te dizer uma coisa, o caminho mais curto para o sucesso é você seguir alguém que já teve sucesso. Concorda? Vamos ser inteligentes, não preciso inventar a roda já existe. Alguém já inventou a roda, eu posso inventar outras coisas, eu não preciso inventar a roda. Alguém já venceu, e como eles venceram? Eles derrotaram por meio do sangue e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e para morrer. Mas pastor, eu tenho medo de morrer. Para que ter medo de morrer? É a única coisa que você tem certeza que vai acontecer. Você vai morrer. Trabalhe mais isso. Sabe, em Apocalipse nós temos a receita de bolo para vencer. Quem venceu? Deixa eu te dizer quem venceu. Daniel venceu o medo de morrer na cova dos leões. E como ele venceu? Enfrentando, indo, não se submetendo, não relativizando os seus valores aos valores da sociedade. Farol, vocês que estão online, campus online, acorda. Deus não nos chamou para sermos mais uma igreja. Deus não nos chamou para sermos iguais a todo mundo. Deus não nos chamou para repetirmos o bolo da imoralidade que existem nos templos. Deus não nos chamou para fazer da igreja um negócio. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para fazer uma régua elástica, para poder contemplar todos os pecados na igreja, para não desagradar irmãos, não. Deus nos chamou com uma palavra viva e eficaz, cortante como uma espada de 2 gumes, quer você goste, quer você não goste. Se gostar, vai ser curado, vai ser penetrado, vai ser enviado para o seu destino. Se não gostar, continua repetindo o ciclo e patinando em outro lugar. Nós não fomos chamados, esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é de amor intenso, mas de conquista espiritual. Será que vocês conseguem dar um glória a Deus mais alto do que esse barulho aqui do lado? Será que você consegue dizer amém? Eu sou desse chamado, eu concordo com isso, eu não vou parar, eu vou mobilizar todas as mudanças que eu precisar viver. Eu não vou parar de fazer o bem porque as pessoas estão más. Eu não vou ficar generalista nas informações, achando que eu estou sabendo alguma coisa, sendo seguidor de gente que tem muitos seguidores. Não, eu sou seguidor de Cristo. Se a pessoa que tem muitos seguidores concorda com Cristo, eu concordo com ela. Mas se ela não concorda com Cristo, eu discordo dela, ainda dou um follow. Eu não preciso alimentar a minha mente com aquilo que não está na mente de Cristo. Aliás, eu não posso. Eu preciso proteger a minha mente com o capacete da salvação. Eu preciso usar a armadura de Deus. Eu preciso proteger a sede dos meus pensamentos e vontade. Eu preciso me livrar do laço que me atrapalha. O pecado jaz à porta. É tão fácil pecar, difícil é ser santo. Então eu não posso dar vazão ao pecado. Em nome de Jesus, que se levante nessa cidade igrejas que não negligenciam o evangelho, que queiram estar cheias sim, de gente cheia do Espírito Santo, de gente comprometida com o Senhor, de gente que quer mudar de atitude, de gente que não quer viver repetindo o ciclo, de gente que quer fazer conserto, de gente que quer viver milagre, de gente que quer educar os filhos nos caminhos do Senhor, de gente que tem valores, que não faz a moral ser tão elástica ao ponto de contemplar o pecado e não aquele que veio para libertar o homem do pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Uma igreja que não senta nas mesas de interesses por networking, mas que se levanta dessas mesas e diz: a casa do meu pai não é um covil de ladrões. A casa do meu pai é um lugar santo. Nós estamos construindo um altar santo. Nós temos pessoas que têm sacrificado as suas vidas, têm dado tudo o que podem e o que não podem para construir esse lugar santo. Nós temos uma missão de transformação dessa cidade. O Senhor nos honrará e nos levará para os lugares de influência, mas a gente saberá, chegando lá, que não fomos nós e que não é para nós, será para a glória dele, porque tudo que vem dele volta para Ele.
Deus está levantando uma igreja profética, que não precisa inventar a fórmula do que vai dar certo. Nós já temos a fórmula do que vai dar certo. Eles o venceram pelo sangue de Jesus, pelo testemunho dos santos, porque não tiveram medo da morte. A morte, onde está a sua vitória? Eu não tenho medo da morte, irmãos, e você também não vai ter, não, porque se nós morremos é lucro para nós, e se nós vivemos, isso é Cristo, é lucro para o céu, porque o diabo vai tremer quando você chegar, o diabo vai tremer quando você se posicionar, os desonestos vão tremer quando você estiver fazendo negócio, as fofoqueiras vão tremer quando você chegar, elas vão ter que parar de falar, porque você já vai se posicionar, na minha frente não fala mal de ninguém, sabe? Os incrédulos vão começar a acreditar, e vão começar a pedir conselho para você, porque veem que Deus está com frutos de justiça na sua vida, que você mudou de estação, que Ele está te levando para um lugar novo. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, eles não tiveram medo da morte, eles ouviram o testemunho dos santos, e eles repetem as palavras de Deus. Deixa eu ensinar uma coisa aqui, Farol, está com medo? Você repete assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Todo-Poderoso eu vou descansar. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O diabo já foi embora. Está com medo da morte? Eu não morrerei, mas viverei todos os dias que o Senhor planejou para mim. Mas viverei, não sobreviverei, viverei. Viverei com paz, com alegria, com plenitude, com prosperidade. Viverei com propósito, viverei com boas notícias, viverei tendo bons amigos, viverei. Muita gente achando que viver é melhor do que morrer, mas só está sobrevivendo. Melhor a morte do que a sobrevivência. Eu sei que é profundo isso, mas se eu discorrer isso aqui, vocês vão entender que é melhor a morte do que a sobrevivência. Deus não chamou você para sobreviver, Deus chamou você para viver. E se você hoje não está vivendo o seu propósito, eu te convido a ficar de pé. Ah, pastor, eu já estou, então pode ficar sentado. Só quem acha que precisa viver mais propósito. Próximo, por gentileza. Romanos 12. Portanto, meus amados irmãos, por causa da misericórdia de Deus, eu peço que vocês se ofereçam como sacrifício puro, santo, agradável, puro, santo, agradável, puro, santo, agradável, puro, santo, agradável, puro, santo e agradável. Eu perguntei para Deus antes desse culto assim, eu falei assim: Deus, eu sou seu filho oficial? Sou seu filho oficial, eu posso pregar isso, eu estou vivendo isso. Sabe por quê? Porque essa semana, o casal de filhos adotados dos nossos irmãos foram oficialmente registrados na certidão de nascimento o nome do pai e da mãe. E se para você é algo simples ter o nome do pai e da mãe, para eles não era. E ele chegou antes, eu estava orando ali para subir no púlpito, ele chegou assim: pastor, eu agora sou filho oficial do meu pai e da minha mãe. Eu quero perguntar quem veio aqui com sede e fome de ser filho oficial de Deus. Quem veio com sede e fome de parecer com Ele, de pensar como Ele. Essa é a verdadeira adoração que nós devemos oferecer a Deus. Não vivam como as pessoas vivem nesse mundo, mas deixem que Deus transforme com uma completa mudança. Na onde, irmãos? Aonde? É o terceiro elo, é na mente. A verdadeira mudança começa aqui. Aqui, protegendo a mente, cuidando dela, colocando o capacete da salvação, porque assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Eu quero convidar à frente agora pessoas que sentem que ainda não chegaram na plenitude da vontade de Deus. Eu vou fazer essa oração hoje, sabe? Não é sobreviver, irmão, é viver a plenitude da vontade de Deus. Olha, se eu tivesse aí, eu tinha vindo aqui à frente, porque eu ainda não estou na plenitude da vontade de Deus. Porque a plenitude da vontade de Deus é o lugar onde não falta nada, está tudo em paz, você está completamente feliz com a sua vida, nada está faltando. Pastor, isso é possível na terra? É sim, irmãos. Há pessoas que vivem isso, e nós precisamos aprender a viver isso também. Não é possível que isso seja só para alguns. Isso é para todos os obedientes. Então, esse ato de humildade, quando você vem à frente,
eu não vou impor mãos sobre você não, mas você vai colocar o seu coração diante do Senhor. Você vai dizer para Ele: eu quero viver sua vontade, Deus. Eu preciso dessa mente estável, eu preciso dessa mente lavada, remida, eu preciso me livrar do pecado. Eu não sei qual é a sua limitação nessa noite, mas eu quero pedir para que você, nessa noite, se apodere daquilo que Jesus já fez por você. O pecado busca domínio sobre sua mente, mas o terceiro derramamento do sangue te faz livre na mente. Comece a declarar isso: eu sou livre na minha mente. Através do sangue de Jesus, fala assim: eu sou redimido e eu serei restaurado. Através do sangue de Jesus eu sou liberto e equipado com boas notícias. A minha mente tem a mente de Cristo. Eu vou pensar coisas boas, eu vou ter poder espiritual na mente.